Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Se você achou, dê um glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi até Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado pela tua palavra aberta diante de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque ela é uma riqueza inestimável. E nós queremos agora, Pai, compreender a tua palavra, aprender dela, que ela caia no nosso coração, Senhor, e prospere. Por isso, envia o teu Espírito Santo agora, e ilumina o nosso entendimento para compreender a tua palavra, Pai. Nos ensina, porque nós queremos aprender de ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu queria te perguntar nessa noite, o que nos faz sermos melhores? O que nos faz ser pessoas boas? Como a palavra diz aí a respeito de Barnabé, né, que ele era um homem bom. O que é ser uma pessoa boa? O que é realmente ter uma bondade além de uma posição egoísta, além de interesses pessoais? Porque existe uma diferença entre a bondade aos olhos desse mundo e a bondade que nós estamos falando aqui nessa noite. A bondade aos olhos desse mundo, ela sempre vai ter um interesse, vai ter uma causa, uma razão por trás dessa ação. Enquanto a bondade gerada por Deus, ela é fruto de uma nova natureza. Ela é fruto daquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Por isso que ali em Gálatas 5:22 vai falar a respeito aí dos frutos do Espírito, né, Filó? E lá nos frutos do Espírito diz que ele é amor, o fruto, né? Ó, já errei. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essa bondade, a verdadeira bondade, ela é gerada por uma nova natureza em Cristo. É fruto do Espírito Santo dentro de nós. A principal diferença que nós notamos numa pessoa que nasceu de novo, que foi gerada no Espírito, é que o seu eu já não é mais o centro da sua existência. O seu eu já não é mais ali o alvo das suas ações, não é mais pensando em si mesmo.
Enquanto que o homem carnal, aquele que está fora de Cristo, a palavra de Deus vai dizer que o seu Deus é o seu próprio ventre. Tudo que faz é pensando em si mesmo, pelo seu próprio benefício. Mas o nascido de novo, aquele que nasceu em Cristo Jesus, a lei de Deus é gravada no seu coração. Sabe qual é a lei de Deus? Ame o Senhor teu Deus acima de todas as demais coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso é gravado em nós. É isso que deve nos mover. É isso que deve nos impulsionar. Essa é a nossa natureza, o fundamento das nossas ações. Na palavra de Deus, há relatos de vários homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo. E as suas ações eram todas baseadas nessa nova natureza. Nós vamos ver a palavra de Deus dizendo: Estevão, cheio do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. E o que vinha a seguir era uma ação totalmente desinteressada em um benefício próprio, mas para a glória de Deus, para que o amor de Deus fosse conhecido, para que o reino de Deus avançasse e que o Cristo fosse glorificado. Nós somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo, caminharmos nessa nova natureza. O texto que nós lemos aqui começa, a relatar a vida de um homem chamado José, que os apóstolos o denominaram de Barnabé. Lá em Atos 4 vai dizer isso, 4:36 diz que havia um homem, José, natural de Chipre, cujos apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, filho do encorajamento. Nesse texto diz que Barnabé tinha um terreno e ele vende a sua propriedade, pega aquele valor e deposita nos pés dos apóstolos. Que ele tinha entendido quem era o tesouro da sua vida, o que era a riqueza da sua vida. Barnabé, ele era tão cheio do Espírito Santo que lhe apelidaram como um filho do Espírito Santo. Um homem que através da sua vida expressava o ministério do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, ali em João, a partir do capítulo 14, Jesus começa a nos apontar para o ministério do Espírito Santo. Ele diz assim: olha, é bom que eu vá, porque senão a quem eu quero enviar, aquele que eu quero enviar não pode vir, que é o Consolador. O seu Consolador. Se eu não for, o Consolador não pode vir. O Consolador vai dar testemunho de mim. O Consolador vai ensinar a respeito de mim. O Consolador vai fazer com que vocês lembrem das palavras que eu tenho dito. É o Consolador que nos transforma. É o Consolador que nos torna filhos e filhas de Deus. É o Consolador que testifica no nosso espírito isso. O ministério do Consolador, do nosso amado Espírito Santo. É isso. É Deus conosco. É Deus habitando em nós, querido. É uma comunhão permanente com o Senhor. Nós nos tornamos a habitação do seu Espírito. Essa palavra Consolador, ela traz alguns significados que eu queria apresentar para você aqui nessa noite. Essa palavra Consolador quer dizer alguém chamado a estar do lado de alguém. O Consolador é aquele que é chamado para estar do teu lado todos os dias, convocado a ajudar, que pleiteia a causa de alguém diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, ajudador,
amparador, assistente, alguém que presta socorro, que nos conduz ao conhecimento da verdade, que dá força e capacita diante das tentações e perseguições. É isso que o Senhor Jesus, por isso que Ele disse, é melhor que eu vá, para que o Consolador venha. E aí agora nós estamos aqui olhando para a vida de um homem, que eles olhavam para ele e diziam, esse é o Filho da Consolação. Ele é o nosso encorajador. O ministério, a ação, a vida de Barnabé refletia o ministério do Espírito Santo. Barnabé, nós vamos olhar que cada vez que Barnabé aparece num texto bíblico, Barnabé está encorajando alguém. Barnabé era aquele que não desiste das pessoas. Barnabé era aquele que estava ali encorajando, ensinando, capacitando, fortalecendo. E aí o que eu queria falar com você nessa noite é que esse é o chamado da igreja de Cristo Jesus. É nós nos expressarmos diante dessa terra, uns aos outros, como filhos da consolação. Que se levante nesse lugar um exército de Barnabés. Homens e mulheres que expressam o ministério do Espírito Santo, que vão estar cheios do Espírito, que quando olharem para a nossa vida, vão falar, esse aí é filho da consolação, esse é um que nos encoraja, esse é um que se coloca do nosso lado, esse é um que nos ensina, esse é um que nos fortalece, esse é um que se levanta para interceder ao nosso lado, esse é um que se apresenta diante de Deus ao nosso favor, clamando pela nossa vida, esse é um que manifesta o amor do Pai nessa terra. Que se levante um exército de filhos da consolação. Igreja Metodista da Zona Sul, o nosso chamado é sermos filhos da consolação onde Deus nos plantou. Mas o que é ser um filho da consolação? Como que é ser um Barnabé? Você quer ser um Barnabé? A primeira coisa que eu aprendo aí com a vida de Barnabé é que ele era alguém confiável. Então a primeira coisa para nós nos tornarmos um Barnabé, seja confiável. Você pode dizer isso para o teu irmão? Eu aprendi com o pastor, eu lembrei disso. Seja confiável, querido. Esteja disponível. Fala aí, esteja disponível. Em 2025 eu vou estar disponível, pastor. Eu vou ser alguém confiável para a igreja. Eu vou ser confiável onde Deus tem me colocado. Porque o texto nos diz aí no versículo 22, a notícia a respeito deles, dos irmãos, né, havia sido ali pregado o evangelho, uma nova igreja surge, era uma igreja diferente, já não era uma igreja só de judeus, mas os gregos haviam crido no Senhor, e a igreja de Jerusalém fica sabendo dessa notícia, a gente precisa enviar alguém lá, para que veja o que está acontecendo, se é de Deus esse movimento ou não. Porque isso é estranho. Gregos crendo em Jesus, junto com os judeus cultuando no mesmo lugar. Nós precisamos enviar alguém lá. E aí o texto no versículo 22 vai dizer, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Queridos, agora pensa comigo. A igreja em Jerusalém, havia os apóstolos, havia ali os evangelistas, havia profetas. E eles falam assim, quem que nós vamos enviar? Quem dentre nós é confiável aqui para nos trazer um diagnóstico correto a respeito da situação? Quem entre nós é disponível com o coração desprendido das coisas para ser enviado a Antioquia? Eles enviaram Barnabé. Como eu disse, nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos ser pessoas que outros podem olhar para nós e dizer assim, eu posso confiar nessa pessoa, entregar e descansar, porque ela carrega o Espírito de Deus para fazer isso.
Barnabé estava disponível. Como é difícil hoje encontrar pessoas confiáveis e disponíveis. É ou não é? Quando surge algo para fazer, fala, nossa, tinha isso aqui para fazer. Começa assim, uns olhares assim para o canto. Começa a aparecer um celular sendo tirado do bolso. Deixa eu distrair, vai que ele olha para mim e pede. É ou não é? Às vezes no trabalho o chefe vem e surge uma demanda e fala, nossa, alguém precisa ficar até mais tarde, né, Samuel? Alguém precisa ficar até mais tarde. Quem que eu posso confiar? Quem que eu posso entregar as chaves da minha empresa? Quem que eu posso delegar uma tarefa e saber que é capaz para cumprir? Querido, sabe o que tem me entristecido nesses dias? E eu tenho pedido para o Senhor me livrar de ser assim. É olhar para o ambiente de trabalho e ver que os filhos de Deus são os primeiros a dar o mau exemplo. Os filhos de Deus estão se apresentando de forma que são os menos confiáveis. Aqueles que você esperava que fosse ali o exemplo, que fosse luz naquele ambiente, é os primeiros a dar trabalho. Como meu pai disse, a gente trabalha num ambiente de 200, 300 pessoas. E não generalizando, mas na maioria das vezes, você vai ver, são pessoas que se dizem crentes, que são os primeiros a dar trabalho. Mau exemplo. São difíceis. Mas aqui nós estamos falando de um homem que era confiável, disponível. Quem nós vamos enviar? E enviaram Barnabé. De tantos outros que compunham aquela igreja, ele foi escolhido. E nós temos que olhar para a história dessa palavra e ver que homens, mulheres, guiados pelo Espírito Santo, foram homens e mulheres capacitados e disponíveis para fazer algo glorioso. Nós podemos olhar e ver José ali no cárcere. Não era o ambiente que ditava qual era a ação de José. Ele estava no cárcere, ele estava escravizado, não importava o ambiente, José se apresentava confiável e disponível. O texto diz que a mão do Senhor era com ele em tudo que ele fazia. Tanto que quando ele revela o sonho de Faraó, o que Faraó diz? Há alguém melhor, mais capacitado do que você? Ele era alguém que se olhava para a vida dele e via, ele é confiável. Podia citar aqui Neemias, Daniel, quantos outros. Por isso que hoje nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, me faz uma pessoa mais confiável, mais cheio do Espírito Santo, que quando alguém olhar para a nossa vida vai falar assim, eu tenho segurança nessa pessoa, eu confio nela, é uma pessoa leal, verdadeira, e o principal, está disponível. Não se esconda, se apresente disponível, porque o Senhor quer fazer grandes coisas através da nossa vida. E aí você pode dizer muitas vezes, olha, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu tenho as habilidades corretas. Descansa. Deus procura mais os disponíveis, porque a parte da capacitação vem do alto, vem do Espírito dele sobre as nossas vidas. É Ele que vai te guiar, mas precisa ter um coração aberto, confiável, disponível para Ele. Amém? Que hoje nós possamos pegar a mão no arado e não olhar para trás. Essa igreja precisa de você, querido. Precisa de você, querido. Se apresente. Esteja disponível. Amém? A segunda coisa que eu aprendo aqui com a vida de Barnabé, se nós queremos nos tornar os filhos da consolação nesse lugar, eu vejo aqui na vida dele é que ele via como Cristo vê. Barnabé tinha os olhos do Senhor. Barnabé olhava para as circunstâncias com os olhos de Cristo. O versículo continua aí no versículo 23, quando ele chegou e viu
a graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não é qualquer um que enxerga a graça de Deus. Como eu disse, aqui era uma igreja que no princípio, como nós vemos, o evangelho havia sido pregado somente aos judeus. Mas aí tinha alguns ali mais ousados, cheios do Espírito Santo, que pregam aos gregos também. E aí Barnabé é enviado para ver isso. Então ele podia chegar ali com os olhos de um judeu e dizer assim, que bagunça que é essa aqui, vocês misturados com gentil. Mas a primeira coisa que um homem cheio do Espírito Santo vê é a graça de Deus manifesta no lugar. É olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, é ver além das camadas de comportamento, além das aparências, além dos rancores, além dos grilhões que aprisionam e falar assim, há a graça de Deus disponível nesse lugar, há um agir de Deus sobre essa casa, há Deus movendo sobre nós. Só quem é o filho da consolação que vê isso, que olha e fala assim, olha, eu vejo uma nuvem de graça surgindo no horizonte sobre esse lugar, e eu me alegro com isso. Havia os judeus cheios de preconceito, tanto que Pedro, quando prega lá na casa de Cornélio, come com Cornélio, ele volta para a igreja, qual que é a primeira coisa que eles perguntam? O que você está me arrumando, Pedro? Comendo com gentil. Aí Pedro tem que se justificar, falar, olha, foi uma revelação de Deus, não sei o quê. Mas Cornélio é aquele que enxerga a graça. Que hoje nós possamos pedir para o Senhor assim, Senhor, dai-me os teus olhos para olhar para as pessoas. Me ajuda a identificar a tua graça agindo. Me ajuda a identificar o mover do Senhor. Queridos, nós precisamos chegar nessa casa aqui, nesse lugar, e falar assim, Deus, para onde a tua graça está se movendo? O que o Senhor está fazendo nesse lugar? Nós temos que buscar o mover de Deus, a mão do Senhor, porque a gente não veio aqui produzir um agir de Deus, mas cooperar com a graça dele, que já está atuando no nosso meio, queridos. Os filhos da consolação são aqueles que chegam nos lugares e falam assim, a graça de Deus movendo aqui. Por isso nós precisamos ver como o Senhor vê. Quantas vezes nós nos prendemos num julgamento externo, dos nossos olhos naturais. A gente vê alguém mais contido, mais fechadão, fala, isso aí, amargo, né? Mas a gente tem que falar, Deus, abre, deixa eu enxergar o invisível. Os nossos olhos precisam ser bons. O Senhor Jesus diz ali em Mateus 6:22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Queridos, muitas vezes nós estamos pesados, amargurados, ressentidos, porque o nosso olhar está sobre trevas. Os nossos olhos são maus. Nós pegamos só naquilo que é negativo, naquilo que não está funcionando. Eu ouvi de uma pastora uma vez ela dizendo que, a alegria é um fruto, mas a semente é a gratidão. A gente tem que exercitar um olhar de gratidão sobre as coisas. Nós que somos filhos da consolação, nós temos que ser o contraponto do pessimismo, do negativismo, da murmuração. Nós temos que sempre trazer uma nova ótica sobre toda circunstância. Nós temos que ser aqueles que vão encorajar, aqueles que vão trazer a esperança, porque há uma viva esperança reinando no nosso coração.
Cristo ressuscitou, Cristo triunfou sobre a morte, Ele reina nos céus, e essa deve ser a perspectiva de tudo na nossa vida. Por isso nós temos que ser o contraponto do pessimismo. Vai chegar os nossos irmãos combalidos com a luta do dia, e tem que ter um filho da consolação do lado. Irmão, persevera, continua, avança, vamos para cima, porque se Cristo reina sobre as nossas vidas, esse não é o fim. Continua, porque se o final não é feliz, é porque ainda não é final, porque a nossa glória já está reservada em Cristo Jesus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo se encherá de luz. Gente, é nesse contraponto do pessimismo que a esperança começa a reinar no nosso próprio coração. É um encorajando o outro. Não seja alguém que não consegue enxergar a graça nas coisas. Alguém que chega e rouba a vida do ambiente. Porque tem uns que chegam, né? Mas carregam a nuvem escura. Mas ela vai falar: Senhor, raia o teu sol de justiça, para que haja luz nesse lugar. Porque a gente carrega a vida. Você pode dizer isso? Eu carrego vida de Deus. Eu sou um encorajador. Porque eu sou filho de Deus, querido. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira coisa que eu aprendo aí com Barnabé, para eu me tornar um filho da consolação, é que Barnabé, ele tinha o coração alinhado com o coração de Deus. Ele não só enxergava com os olhos de Cristo, mas ele sentia o que Cristo sentia. Porque ele chega naquele ambiente de graça, o texto vai dizer aí que ele viu a graça de Deus e se alegrou. Ele sentiu alegria. Ele viu Deus está nesse lugar, Deus está movendo sobre essas vidas, Deus está salvando pessoas, o Evangelho chegou aos gentios, o Evangelho de Cristo Jesus está sendo anunciado, o reino está avançando e eu me alegro com isso. Está na hora da igreja se alegrar com que Deus se alegra. É necessário compartilhar o coração de Deus em nós. É chegar aqui e ver uma vida se entregando a Cristo e a gente ser o primeiro a se alegrar com ela. Por isso, quando nós fazemos batismo, tinha que ser o culto de maior festa da igreja. A igreja tinha que estar inteira lá, porque é o dia que alguém decidiu publicamente dizer: eu pertenço a Cristo Jesus, eu sou a nova criatura em Cristo. Se alegrar com a graça de Deus. Vai falar: Senhor, compartilha o teu coração. E esse compartilhar tem aqui, está falando aí se alegra, mas também é se entristecer com que Deus se entristece. Porque Deus se entristece com as coisas. Deus se entristece com uma vida em pecado, com a vida aprisionada em pecado. Deus se entristece com o sofrimento daquele que é indefeso. Deus está com o seu coração voltado para salvar a humanidade. E Ele olha para o homem cativo em pecado e Ele se entristece com isso. Deus se entristece quando nós pecamos contra Ele. E hoje nós temos que pedir: Senhor, entristece meu coração como o Senhor se entristece. Que eu não tenha um coração endurecido, rígido, cauterizado com o pecado, mas que a convicção de arrependimento, de contrição venha sobre a minha vida. Compartilha o teu coração conosco, Cristo. Salmos 69, versículo 9, o salmista vai dizer assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Olha o que esse salmista está dizendo: que uma ofensa
ao Senhor, ela cai sobre mim. É dizer assim, mexeu com meu Deus, mexeu comigo também. Se está ofendendo o coração de Cristo, ofende o meu coração também. Se isso é ofensa diante da presença de Deus, é uma ofensa contra a minha vida. Porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O zelo pela tua casa me consome. O zelo pela habitação do Senhor, pela santidade dEle, tem que consumir o nosso coração. Nós temermos o Senhor, caminharmos em santidade, porque nós não queremos trazer tristeza a esse coração, ofender a esse Deus que tanto nos amou. Por isso, um filho da consolação, ele tem o mesmo coração que o Senhor dele. Amém? Eu aprendo mais uma coisa com Barnabé. Para ser um filho da consolação, nós temos que desejar gerar o melhor nas pessoas. Barnabé era alguém que ele sempre estava a serviço dos outros, falando, eu quero tirar o melhor de você. Eu quero te tornar quem Deus te criou para ser. O texto diz aí que ele exortava a todos. Em algumas versões vai dizer, encorajava a todos. Com firmeza, que todos permanecessem no Senhor, com firmeza de coração. Ele estava ali encorajando, falando, continua, persevera, fica com o Senhor. Firma o teu coração nele. Isso mesmo, eu me alegro em ver a graça de Deus sobre a tua vida, mas continua avançando, meu irmão. Tem mais para você em Deus. E aí ele ensinava a respeito do Senhor. Ele estava ali todo dia dizendo, vamos continuar. Querido, eu vim aqui no primeiro culto do ano te dizer, continua com o Senhor. Firma o teu coração nele, porque tem mais para a tua vida nele. Eu quero ver você se tornar quem Cristo te criou para ser. Ah, como eu anseio em te ver, querido. Livre no Senhor, cheio do Espírito Santo, sendo quem ele te criou para ser, no propósito que ele tem para a tua vida, fluindo no Espírito, sendo alguém que encoraja os outros, que trazem pessoas a Cristo, fluindo na graça que Cristo tem sobre essa casa. Por isso Barnabé é alguém que deseja gerar o melhor nas pessoas. E o melhor é o que Cristo tem para nós. Quando alguém está perto de você, essa pessoa ela é contaminada ou encorajada? Quando uma pessoa está perto de você, ela desanima? Ou ela fala, não, é verdade, acho que está na hora de eu dar uma sacudida e continuar mais um pouco. O que sai da tua boca? Barnabé os encorajava para que permanecessem firmes no coração com o Senhor. Por isso nós vamos começar nesse ano a orar uns com os outros. Nós vamos começar a caminhar mais perto um dos outros. É chegar, meu irmão, está desanimado? Vem cá, vamos orar junto. Vem, ombra aqui comigo aqui, que nós vamos até você ter força nessa perna para caminhar sozinho. Vem aqui, querido, continua mais um pouco. Vai, logo isso aí vai passar, é uma fase. Logo isso aí vai mudar, Deus vai vir, vai intervir. Na nossa boca tem que ter essas palavras, gerar vida. O Senhor diz que nós somos uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que tem que sair de nós é vida, porque Ele, quando dizia a nós, Ele falava, as palavras que vos tenho dito é espírito e vida. Você é filho dele. E o que tem que sair de você é a mesma coisa, porque o Espírito dele habita em nós. Por isso continua e fala assim, eu vou gerar o melhor em alguém do meu lado. Eu vou ser um encorajador. Eu vou ser alguém que impulsiona, que tira o melhor das pessoas. Alguém que ajuda os outros a encontrar o seu lugar no corpo. Alguém que é boca de Deus na vida de alguém. Amém?
Para um filho da consolação, sempre haverá um novo amanhã, porque Cristo vive e reina. E é isso que deve estar na nossa boca todo dia. Ele exortava a todos com firmeza de coração, para que permanecessem no Senhor. Eu anseio em ver o melhor das pessoas. Amém? Está acabando. Ó, não pode, né? A última coisa que eu aprendo com Barnabé, para eu me tornar um filho da consolação, é que tudo isso só é possível se eu nascer de novo, se eu tiver o Espírito de Deus em mim. Porque o texto diz aí que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Você só pode ser esse filho da consolação, ter todas essas características que nós citamos a respeito de Barnabé, se você nascer de novo. Se você ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Quem abandona a sua velha vida, crê em Jesus Cristo, tem o seu coração transformado. Por isso que nessa noite eu te encorajo, se você não tomou essa decisão, você tomar. Entregar a sua vida a Cristo Jesus. Abandonar a tua velha vida. Crer nele, pôr a sua fé nele. E o Espírito dele vai vir sobre você. Vai habitar no teu coração. Você vai ser transformado. Você vai ser mudado. Aquilo que te aprisionava não vai aprisionar mais. Aquilo que era o centro da tua vida, paixões vazias, algo que não te leva a nada, algo que só era fruto de condenação, não vai reinar mais sobre o teu coração. Mas uma lei de Deus vai vir e vai ser escrita sobre o teu coração. Você vai passar a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Um novo estilo de vida vai vir sobre você. Você vai ser alguém abençoador, alguém que encoraja os outros, alguém que serve aos outros de forma desinteressada. E o que vai gerar dentro de você é vida e vida em abundância. Porque alguém que é centrado em si mesmo, o destino dele é morte, mas aquele que vive a outra, toma a sua cruz, segue a Cristo Jesus, esse encontra a vida eterna, esse entra no reino de Deus, esse é o que gera frutos para a vida eterna, entesoura nos céus, e no dia que Cristo vir, vai ter o que apresentar a Ele. Por isso nós precisamos nascer de novo, sermos cheios do Espírito Santo, pedir ao Senhor: Senhor, me enche, transborda da tua vida em mim. Como nós ouvimos hoje cedo lá na nossa igreja central, que nós sejamos batizados pelo Espírito Santo, que caia sobre nós o Espírito. Se você não tem vindo aqui na sexta-feira, venha, prove do que nós temos provado aqui, queridos. Deus tem movido no nosso meio, o Senhor tem agido entre nós, Ele tem se manifestado em nós, nós temos provado de vida dEle, de um renovar no Espírito, na presença dEle, e a igreja precisa estar inteira, clamando, falando: Senhor, nos batiza, derrama do Teu Espírito sobre nós, nos incendeia, toma cada espaço do meu coração. Se há um lugar que eu ainda sou o Senhor da minha vida, sou o centro da minha vida, vem, preenche esse lugar, gera amor no meu coração, porque Romanos 5,5 diz que o amor dele foi derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. Você só vai ser livre para ser um filho da consolação quando o Espírito dele vir e tomar o teu coração, e aí ele vai compartilhar do seu coração com você. Você vai passar a olhar para as pessoas como ele vê. Você vai ser alguém confiável, cheio do Espírito Santo, nascido de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus, cheio do poder de Deus. E aí o resultado é que muitos vão vir ao Senhor através das nossas vidas.
ele era um homem bom. O que é ser alguém bom? É alguém que tem o Espírito de Deus. Porque Jesus, um dia chega alguém querendo puxar o saco ali de Jesus. Fala, bom mestre, o que farei para herdar a vida? O Senhor Jesus fala, por que você me chama de bom? Se só há um que é bom e é Deus. Nós temos que entender que nós, fora de Cristo, nós não somos bons. Nós somos miseráveis pecadores. Deus olhou para a terra lá, antes do dilúvio, olhou para o coração do homem e falou assim, todos os desígnios do coração do homem são maus. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que Ele nos deu uma nova natureza. E nele nós carregamos do seu Espírito. Nos tornamos filhos da consolação. Agora, para encerrar de verdade, versículo 25. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Um filho da consolação é aquele que pode ver um mover gracioso de Deus, avivamento, almas vindo para Cristo, mover de Deus, encorajando as pessoas. Mas ele é aquele que pode parar e falar assim, está faltando alguém aqui. Esse lugar podia estar sendo mais abençoado porque tem um irmão que está lá, isolado numa cidade. Barnabé se lembrou de Saulo. Gente, está na hora de nós sermos irmãos que se lembram dos outros. Fala assim, está faltando alguém aqui. Tem alguém que podia estar desfrutando desse ambiente de graça. Tem alguém que completa esse corpo. E nós vamos abandonar, entre aspas, o mover e falar, vem, eu vou te levar num lugar. Eu vou te apresentar para uma nova família. Eu vou te fazer conhecer a Cristo. Tem uma nova vida no Senhor para você. Você foi chamado para ser bênção em algum lugar. Filhos da consolação vão atrás daqueles que estão sozinhos e trazem para o meio da família. Ele se lembrou de Saulo e foi a Tarso. Alguns vão dizer que de Antioquia a Tarso era 150 quilômetros para percorrer. Se Barnabé voltou a Jerusalém antes, ele era 500 quilômetros para percorrer. Aí você pode falar, isso não é tão longe, dá 1 hora de viagem, né? 1h30, 150 quilômetros. Mas nós estamos falando de percorrer a pé, a cavalo, a navio. Ele pagou o preço para ver um homem inserido no meio da família. Quem que é o Saulo da tua vida que você tem que ir atrás e chamar? Chega de transferir a responsabilidade para uma pessoa e falar, isso é papel do pastor. Sabe, nós falhamos com você, Gabriel. Eu peço perdão publicamente a você, porque você esteve longe. Eu sei que o Samuel te mandou mensagem, que o Samuel é um Barnabé na nossa igreja. O Samuel, ele sente falta das pessoas, ele se importa, se preocupa. E ele faz esse papel melhor do que eu. Mas eu queria te pedir perdão publicamente, porque você estava na tua Tarso e a gente não foi lá te buscar.
Mas está na hora, gente, da gente começar a notar a ausência de pessoas e falar: meu irmão, tem um lugar para você no nosso meio. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Tem alguns que nem são nossos irmãos ainda, mas a gente, já pela graça de Deus, a gente começa a olhar para eles e falar assim: eu sei que tem uma graça agindo sobre essa vida, e eu vou ser instrumento de Deus para trazer ela para essa família. Filhos da consolação se importam uns com os outros, encorajam uns aos outros e falam assim: eu vejo um dom de Deus sobre a tua vida. O texto diz que durante 1 ano Barnabé e Saulo ensinou a igreja, e naquele lugar eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aqueles que são pequenos cristos, semelhança de Cristo, porque houve um filho da consolação que entendeu que precisava de um Saulo. E aí eu queria te lembrar nessa noite que um dia Cristo pagou um preço muito alto para vir nessa terra e dizer assim: eu te chamo para vir fazer parte de uma família. Antes nós estávamos sozinhos nesse mundo, errantes, sem destino e propósito, mas havia um Cristo que se lembrou de nós, que nos amou de forma desinteressada, que veio como nosso consolador, o nosso amado, e Ele nos encorajou a caminhar numa nova vida. Ele nos pegou pela mão e nos posicionou num novo viver, nos deu uma nova história. E se hoje nós estamos aqui celebrando essa mesa, é porque Ele veio até nós, Ele se lembrou de nós, e hoje o nosso papel é sair por aí e dizer: Ele se lembra de você também, meu amigo. Eu vou ser um filho da consolação nessa terra. Tem alguém desejoso disso?